Chegou! Volto aqui com você, adiantado como sempre. Oi, que bom. Senta aí. Olha só quem diria? Você sentado aqui na mesa comigo? Pois é, uma surpresa e tanto. Opa, já tô apertando aqui o microfone. E aí? O que você tá achando? Tá Não, nervoso? Olha, sinceramente, achei que ia ficar mais, mas não tô tão nervoso não, tô tranquilo. Não, tá Parece até que eu já tranquilo? tenho uma certa experiência há algum tempo. Ah! É, talvez isso é para poder espantar o nervosismo. Ô pai, você sempre foi uma pessoa considerada na família. Olha lá, comidinha chegando, que Opa! delícia, aí sim. Muito obrigado, viu? Obrigada. A gente já teve várias conversas sobre a minha infância, né? Sim. Que eu acho que é um reflexo talvez da sua, da infância da mãe, né? Sim. E eu tava recordando essa semana de uma infância que foi uma infância bem violenta minha. Uhum. Eu apanhei de você, da mãe. Eu ouvi palavras muito difíceis de você e da mãe. Tive muito medo quando eu era criança. Mas eu também entendo que a criação que vocês deram pra gente nesse lugar, você tá pensando, né? Que cilada. Onde é que eu vim parar? Não. Que cilada! Não, eu não tô pensando, eu só não tô ferro. lembrando o tanto que eu bati desse jeito, mas enfim. Pensei que porque quem bate quem não bate diz que não lembra, lembra, né? Quem apanha que quem lembra, mas eu apanha não que lembro, lembra. não lembro. Eu É, lembro de algumas situações, mas enfim, tá bom. vamos tem lá, umas vamos que eu lá. nunca esqueço. Ô, Mas eu louco, é imagino... mesmo? Olha só, Olha que coisa. não tinha essa. Tem uma situação que eu tava com medo de dormir no quarto, sozinha. Isso aconteceu mais de uma vez. Chorando, Ah, e você, muito irritado, veio com um cinto me bater. mas não bati. Bateu. Um cinto? Uhum. Te juro por Deus que eu não lembro disso. É. Engraçado, eu lembro do dia que eu briguei com vocês duas, porque vocês saíam da cama do quarto de vocês e vinha pra gente lá, Uhum. nosso quarto, e eu dei uma bronca forte para vocês não virem mais. E eu me arrependo até hoje, para te falar a verdade. Hoje eu me arrependo. Tenho falado isso para as pessoas, inclusive, puxa vida, que ignorância, que falta de, sabe, de bom senso, de pensar. Porque depois vocês nunca mais vieram e a gente perdeu toda uma oportunidade que hoje a gente valoriza tanto, até quando os nossos cachorros vão deitar com a gente na cama, vê se pode, né? Pra você ver. E a gente não deixou os filhos com 6, Hoje 7 tem uma anos que você dog tinha. alemão Pois que é, pois ocupa a é. cama inteira. Pois é, e me incomoda bastante, mas eu não, E mas você eu não falo não nada para fala ela. nada pra Aliás, ela. eu fico todo torto e deixo ela deitar. Mas então, mas você vê, é engraçado isso, eu estou te falando com o coração, eu não lembro dessa violência. Não? Não. Eu lembro uma vez, por exemplo, eu lembro de uma vez que você estava brigando com a sua irmã, que eu falei, ah, você vamos continuar brigando? Que eu amarrei vocês duas, uma junto na outra, lembra disso, não? Sim. Assim, ó, amarrei as duas, falei, agora brigam as duas juntinhas para vocês ficarem. No final do tudo dando risada. Super Super legal, saudável. saudável. Ah, que saudável. Amarrar as crianças. Mas não foi assim, mas Uma aí coisa vocês pararam de maravilhosa. brigar e começaram a rir e ficou tudo bem. Você vê? É que a gente combinava, eu e a mas é- Tabata, quando vocês faziam isso. mas é A uma- gente combinava de fingir que tava tudo bem pra vocês soltarem a gente. Não, mas eu Soltar não. do banheiro, a mãe prendia sempre Ah, a não, gente tá no bom, banheiro. mas aí, ó. Bom, aí eu A mãe prendia muito a lá. gente no banheiro até a gente fazer as pazes. Tá. Mas enfim, o que eu ia falar, na verdade... Vai fazer um sucesso esse. Vai ser uma alegria. Cancelado. Mas, na verdade, o que eu ia falar é que eu imagino que isso foi já uma evolução da sua criação. Sim. Você apanhou? Então, eu não apanhei muito, sabia? Olha só, menino! Não Me apanhei. conta. Apanhei da minha mãe. Olha, eu vou dizer pra você que eu apanhei da minha mãe, que eu lembro 3 vezes. E para falar a verdade, apanhei 2. Uma de tapa e uma de mangueira. Por quê? Você lembra? Porque... Bom, vamos lá. Bom, não tem motivo pra ninguém apanhar. Não, Vamos começar exatamente, daí. não deveria, mas... não teria que ter apanhado nem nada, não. A de mangueira, que eu lembro até a cor da mangueira, que é a que doeu mais, Pra você ver, se eu perguntar pra ela, ela vai dizer que nunca bateu de ela vai mangueira. falar que ela vai lembrar, provavelmente tal. Também não foi uma sua daquelas de assim, foi umas 2, 3 mangueiradas, mas doía, aquela mangueira de borracha. Dói em outro lugar. Mas né? porque eu não queria fazer alguma coisa, embirrei, e já tinha uns 7 anos aí, mais ou menos. E não fui. Aí ela falou assim, você quer ver como você vai? Ela pegou a mangueira,
Aí dei umas mangueadas, aí eu fui. Olha Aí eu só. fui, fiz o que tinha que fazer. A outra vez foi de tapa, não lembro o motivo, foi antes. E uma lembro também que eu não esqueço que de uma vez ela não me bateu, mas ela passou sabonete na minha boca porque eu tava falando palavrão. Criança, eu lembro É. muito de uma frase que eu já comentei no podcast, e você tá sempre na plateia, então você nunca tem oportunidade de responder as coisas que eu falo, né? Ah, No palco. Então, hoje é a sua chance de responder o que você quiser responder. Mas tem uma coisa que eu sempre falo, porque me marcou muito, que é que você falava que você sempre quis ter um filho homem, uhum. mas que você teve, né, na época ali, 2 meninas que eram como filhos homens. E eu sempre ouvi você falando isso em tom elogioso, e eu sabia que a intenção era falar assim, tipo, não precisava do filho homem, pois tenho elas que... Mas você tem noção disso, assim, do peso, do fardo que eu carreguei por isso? Direito de resposta. Bom, hein? Bom, né? Bom isso aqui. Olha só, ainda bem que eu tenho esse direito de resposta. Em que pese, talvez ele não vai ter 30 segundos! não vai ter muito valor. Porque, de novo, eu não me lembro desta fala. Puta que pariu. Não me lembro desta fala, principalmente nesse contexto. Não estou dizendo que eu não estou dizendo que eu não falei. De novo, eu não me lembro. E aí eu vou dizer para você assim, é legal, é interessante a gente não lembrar, Ah, deve ser ótimo, porque né? isso faz com que eu pense realmente que a forma que foi colocada foi exatamente a forma que eu penso. Uhum. Porque assim, então vou dizer para você, eu estava no parto das minhas 2 filhas, Uhum. certo? E os 2 nascimentos nós não quisemos saber, já na época, e a gente não quis saber Sexo. sexo, ok? Queria se fosse uma surpresa, Uhum. tanto eu quanto sua mãe. E eu me lembro muito bem que quando ele pegou você, desculpa, a obstetra pegou você e tirou, e que ela foi virando assim e tal, é uma menina! Eu já tinha visto que era uma menina. E foi uma alegria. A mesma coisa com a sua irmã também. Eu tenho a dizer para você que, assim, nunca me fez falta, e eu acho que talvez, eu não sei se você tem essa percepção. Talvez você não... Eu até queria entender isso, que eu nunca fiquei colocando uma situação, e nunca, para mim, foi necessário. E vamos lá, se o fosse, a fábrica não foi fechada, até hoje, né? Vamos dizer assim. E nós nunca... Ai, pai, pelo amor de Deus, que isso? O quê? Não, eu digo assim, Você vai ter outros filhos? Não, quer dizer, então, mas nós nunca decidimos assim, vamos ter só 2 filhas. Claro, fosse tomar os cuidados para não ter mais, mas assim, eu não quero, imagina, podia ter nascido. Deus me livre, pelo Então, amor de Deus, que eu não quero ter mais, irmãs. Agora não, claro que não. Eu acho que nem há mais possibilidade. Mas enfim. Mas o que eu quero dizer, eu digo porque a mãe já está com 50 e poucos anos também, tudo mais e tal. Uhum. Enfim. Eu quero dizer o seguinte, se houvesse uma vontade de uma loucura para ter um filho homem, teria feito, teria tentado por 1, 2, como muita gente faz, né? E para mim nunca foi. Isso é uma coisa, inclusive, que quando você fala, eu já aprendi a receber isso e já não me faz mais mal. Mas te fazia mal? Em algumas vezes fez mal, porque, de novo, eu nunca, na minha cabeça, ia de novo. Porque também se fosse verdade, isso, se fosse uma verdade, eu poderia dizer, não, eu agora mudei, acho que tá tudo certo, que besteira, eu fui um cara tal. Mas não, nunca. E eu nunca quis que minhas filhas também fossem diferentes ou alguma coisa e tal, porque nunca. Aliás, eu sempre tive orgulho de vocês, da forma que vocês foram, inclusive, como criança, mas e tal. Então, eu não tenho eu nunca tive esse pensamento dessa maneira. Então, se eu fiz um comentário, olha, eu fico pensando que é o seguinte, talvez eu fiz um comentário da seguinte forma, olha, e aí tá errado também, hoje eu tenho consciência disso, mas é valorizando, olha, eu tenho 2 filhas que valem por 2 homens, né, um exemplo. Que tá errado, eu sei disso. Eu tenho 2 filhas hoje que valem por 2 mulheres que são muito importantes, tal, que são mais fortes que muitos homens. Enfim, até porque eu acho que hoje eu entendo que... Quer dizer, faz tempo já que eu entendo, né, na realidade. Tanto é que eu convivo com 3 mulheres a vida inteira, praticamente, né?
E agora eu não binária. Ok, mas enfim. Mas até então, tempos Uhum. atrás, não era. Então, eu quero dizer o seguinte, você não tinha essa consciência, enfim. O que eu quero dizer justamente é isso. Então, e exatamente isso também hoje. Hoje, por exemplo, em algumas conversas que eu tenho, quando cabe uma colocação com alguns conhecidos, amigos e tal, eu falo da importância justamente de ser binária, porque, assim, o importante é o ser humano. O importante é amar, né, o outro, independente do que ele é ou deixa de ser, né? É muito melhor uma pessoa que não está nem de um lado nem do outro, vamos dizer assim, do que ser um dos lados do outro e não ser e ser ruim, e não ser uma pessoa legal, não ser, enfim, não ter o bem na cabeça, não ter o amor no coração e assim por diante, entendeu? Aliás, eu acho até que isso é um ser mais evoluído, é o que eu tenho enxergado, tá certo? Porque não vê homem ou mulher, eu vejo dessa maneira. Sei lá, é que são classificações, né? Gêneros são classificações que a gente. Que as sociedades criaram ali, né? Sim, Porque, enfim, milhões de momentos históricos e tudo sim, mais, exato, mas exato. são construções, né? Gênero não é uma coisa que existe, não é biológica. Por isso que quando falam que a fulana, né, teve recentemente, há um tempo atrás, uma polêmica do ratinho falando da Erika Eu Hilton. vi. Horrível, né? Imbecil. Como se ser mulher não fosse. Ser mulher não é uma coisa que você nasce, Não, certeza, te lógico. dizem. E Claro, aí você vai pegando várias atribuições ao longo da vida, né? sim. Do que é ser mulher. E ser mulher, na sociedade que a gente vive, é muito. É, é amplo, e eu amo quando as mulheres se dão novas definições e as próprias definições, mas a carga que vem junto é uma carga pesada, né? Sem Então, dúvida. assim, enfim, é uma construção. Quando você em algum momento questionou seu gênero ou a sua sexualidade? Não, Nunca? nunca. Nunca passou na sua cabeça nada Não, disso? nunca. Mas é engraçado também, né, assim, também nunca cheguei nada diferente em ninguém. Mas você fazia Eu piadas tive homofóbicas? sim, fazia, com certeza, Uhum, como outros tipos de piadas também, né, uhum, até alguns anos atrás, e ainda, às vezes, escapa brincando, faz. uhum, Mas é muito engraçado porque, assim, eu tive na família, desde quando criança, algumas pessoas, ou 2 ou 3 pessoas homossexuais. uhum, E é engraçado que, assim, foram fases e para mim aquilo eu nunca fiz diferença, sabe. Eh, um dos casos que eu lembro que não era nem da família, na verdade era irmão, de um marido da minha prima, por parte de pai, que eu até lembro o nome dele, Zezinho. O Zezinho era homossexual estou falando de 78, né, vai uhum, fazer 50 anos agora, mais ou menos, né. Puta, era um cara sensacional, muito bacana, independente obviamente de qualquer coisa, mas tal. E eu lembro que quando ele saía, ele ia nas festas, aquela coisa tal, 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 e quando saía, faziam com os comentários, né. E, você vê, eu já com 11 anos, e talvez até com uns 13 anos, 14, que foi quando eu acho que a última vez que eu vi ele na vida, nem sei se está vivo hoje, mas enfim, eu não tinha nenhuma percepção, sabe, negativa. uhum, Para mim, e eu já sa e assim, antes eu não sabia o que significava, vamos dizer assim, mas uhum, depois sim. Para mim, valia como ser ele era, entendeu, como ser humano. uhum, Então eu nunca tive, sabe, esse tipo de coisa. Você perguntou quanto a mim? Também não, porque, sei lá, vou dar um exemplo. uhum, Eu tinha um primo que os pais, mais velho que eu inclusive, que os pais faziam questão de que ele, como é que fala? Fosse machista, né, desde criança, que ele fala das mulheres, já desde criança, aquela coisa toda, coisa que meus pais nunca fizeram. E convivi com ele, apesar de ele ter mais 4 anos que eu, foi inclusive o meu sócio depois, lá na frente. Você sabe um pouco da história de uma coisa que nós fizemos juntos e tal. Então tinha até um bom Era o relacionamento. quê mesmo? Era banca de feira?
de banana. Isso, exatamente, é. E que o cara ele foi forjado a ser Machistão. o garanhão, não sei o quê, aquela coisa tudo mais e tal. E acho que os pais dele tinham muito medo, né, Hum, disso, deu receio que ele pudesse não ser alguma uhum, coisa parecida. Meus pais nunca tiveram isso, sabe, eu convivia vendo aquilo com pouco entendimento, na verdade, na época, às vezes até achava um pouco, assim, fora do normal, mas nem por isso, né, acho que meus pais também nunca, me incentivaram a nada nesse sentido, deixaram a vida ser normal como tinha que ser. uhum, Meu pai nunca me cobrou nada. Meu pai teve uma vida normal, vamos dizer assim, né? Como um menino, como um homem, tá certo? Mas assim, dentro da normalidade. uhum, E minha irmã também, idem e tal. Claro, dentro daqueles contextos que nós já conhecemos, né? O homem usa azul, a menina usa rosa, enfim, vestido, aquela coisa toda. Mas eu uhum, brincava de boneca, né? Você veja, eu brincava de boneca, isso é uma coisa importante. Eu até falei, estava falando outro dia isso. Sua irmã, eu brincava de boneca. Gostava de brincar de boneca, né? uhum. E jogava bola, jogava de carrinho, mas nunca tive, sabe, nada assim. Então, ou seja, então para mim, eu entendo que sou o que sou, nasci como um homem, enfim, penso que, entendeu? Poder também ser diferente, não teria problema também, se fosse, eu acho. Claro, seria um sofrimento como, né, Uhum. muitos tiveram, tem até hoje aquela coisa toda, mas nunca vai me fazer muita diferença isso, sabe? E, Então eu sempre me entendi como tal. Então, e eu e a Tabata, você sempre soube que porque a gente nunca teve essa conversa, né? Sobre ser bissexual. não, Tipo, nunca teve um momento que a gente chegou e falou, ah, preciso te contar uma coisa. não, nunca teve, não. Mas vocês sempre souberam, né? A gente tinha uma, assim, Porque. para Hum, para mim, e eu acho para sua mãe também, porque a gente, não sei, a gente acho que aceitou as coisas de uma forma tão natural, como tem, e acho que tem que ser. uhum, E por isso acho que hoje nós temos a relação que temos, né, com vocês, tudo mais e tal. Nunca teve nenhum problema para isso, nunca teve um questionamento, nunca teve nada. Então, assim, a gente tinha uma percepção, talvez. Eu tinha uma percepção um pouco mais de você, ah, é? por causa das Tinha já mais amizades. cara? Não, por causa de algumas amizades, algumas situações que a gente Que percebia. amizades? Você uma vez levou uma moça lá no sítio, que é uma que imitava lá o terror lá, uma legal, tá? Como é que ela chamava? Quem? Uma que imitava risada macabra, não sei o que e tal. Uma que Era era a Suelen? isso, acho que ela mesmo, Nossa, Suelen. aquela que era É mentirosa? isso, exatamente, é a mentirosa, exatamente, ela mesmo. Mas eu nunca tive nada com ela. Nunca teve nada? Nada! Não, enfim, não sei, eu achava que podia ter tido ali e tal. Eu Nunca! desconfiava alguma coisa ali, mas assim, Deus desconfiava. me livre. Enfim. Depois vocês foram falando naturalmente as coisas para nós, sinceramente, entendeu? E você sabe que esses dias atrás, um tempo atrás aí e tal, eu me peguei pensando no seguinte, e eu cheguei numa conclusão muito interessante, porque aí é o que eu acho, e aí você fala: "Pô, esse cara é convencido mesmo, né?" Mas não é, não é. É que assim, para mim, você como mulher ser bi, Uhum, teoricamente, mais fácil. E se eu fosse um filho homem, sendo um uhum. gay, correto? E eu me peguei pensando nisso. Será que eu aceito tão bem por conta disso? E se fosse um filho homem, eu não estaria, né? Uhum. Correto? É um bom questionamento. Pois é. E aí eu fiquei ponderando para mim mesmo uma série de coisas e tal, tal. Hum, E eu cheguei à conclusão que eu aceitaria realmente da mesma maneira, sem nenhum problema. que bom. Você entende como é que Uhum. é? E aí você pergunta para mim assim, pô, mas você é um cara evoluído a esse ponto? Eu não acho que eu sou evoluído a esse ponto. Eu Eu achei que você ia acho. falar, ah, só, Eu acho, não, só sim. não, eu tô abrindo o coração. Eu tô dizendo assim, eu não acho que eu sou evoluído a esse ponto. Uhum. Porque hoje em dia, Opa, você até pode, caiu aí. você pode entender que quem hoje está mais atento, estuda mais, percebe mais tal, é mais evoluído. Eu não acho até que sou, mas eu consegui entender
de uma forma normal, que, pô, se fosse, não teria nenhum problema também. Não teria nenhum problema. Não teria vergonha de ter um filho assim, não teria nada, 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 Você nada. acha que você seria amigo dos Total, namorados e tal? total, total, total. Mas total mesmo. Desde que torcesse pro Corinthians? Cheguei, pois é. Não, eu cheguei até esse ponto. Eu cheguei até esse ponto, você ter uma ideia na minha cabeça de pensar o seguinte, pô, cara, se fosse, pô, era mais um amigo aqui para um cara pra trazer pra dentro, pra gente brincar, pra gente, né, e tal, pra gente fazer, sabe, jogar, pra gente isso aqui, tal, 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 tal. Então, eu acho que seria assim, entendeu? De boa. Por isso que eu te digo que talvez eu não me reconheça um cara evoluído, uma pessoa evoluída, mas o espírito é evoluído. É convencido. Deu para entender, não? Não, deu pra entender. Deu para mas entender. Não, não é ser convencido, é que sim. assim, eu acredito muito nisso. Uhum, Eu acredito que a gente é matéria e a gente é espírito. sim. A matéria, ela faz parte, correto? Mas no final é o espírito. Uhum, Por isso que eu acho que algumas coisas não têm explicação. A gente não consegue explicação. Então, por isso que eu digo. Então, eu acho que... por isso que eu falo. Hoje eu estou falando aqui como matéria, né? uhum. Porque eu sei que existe um espírito aqui dentro, correto? Eu espero que só preso- dentro da gente. Preso a esse corpo aqui. Então, é assim. E que uma hora você liberta. Que é a hora que a gente parte. E volta, né, e tem liberdade de novo. Que eu espero que seja melhor. Mas, enfim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu penso que muita explicação está nisso, sabe? Porque eu não passei por isso para dizer, eu sou assim. Entendeu? Uhum. Eu não passei por isso para falar assim, não, vou ter consciência. É isso mesmo. Senti na pele agora aqui, é isso mesmo, eu sou. Tá, não. Mas acho que a gente não precisa sentir na pele, né? Tem um negócio que chama empatia, né? Sim, Que é a nossa capacidade de olhar através, né, da história sim, do outro ali. sim. E entender a realidade através das vivências do outro. E acho que isso é uma coisa importante de a gente ter empatia, né? Pois é. Fui ameaçada de apanhar por um monte de menina. Eu fui muito assediada também na escola, porque eu era uma nerd, mas eu era uma nerd padrão. Então tinha um lugar que vinha. Não que a pessoa que não é padrão não vai sofrer assédio, mas tinha esse lugar Sim. do muito intenso do assédio dos meninos. Tipo, eu fui muito assediada. Teve uma época na escola que eu pegava as coisas no armário, eu tava na sexta série, eu tinha 13 anos, e todos os meninos do colegial passavam a mão na minha bunda. Todos, de propósito. Pois é. E você nunca falou isso pra gente? Eu falei depois, né? Depois? É porque eu me senti envergonhada, né? Mas devia ter falado. Acho que O que você ia fazer? você não tem dúvida que nunca mais ninguém ia passar a nossa bunda lá. Você pode ter certeza absoluta. Não, você pode ter certeza absoluta. Não ia mesmo. Não ia mesmo. Pra você ter uma ideia, eu achando que eu nunca te contei essa história. Você também nunca sabe dessa história. A minha irmã, a Ideli, que já faleceu, em determinado tempo na escola, ela chegou em casa e falou para minha mamãe assim: olha, naquela época não se falava em bullying nem nada. Uhum. Olha, eu estava chateada, tal, não sei o quê. E aí, a minha mãe conseguiu tirar dela, ela falou assim: estão zoando comigo os meninos, não sei o que e tal. E estão me chamando de fudência. Você nunca ouviu essa história, né? Não, nem Não? esse termo. Fudência. Olha só. A minha mãe falou: o quê? Vamos lá amanhã. E eu fui com a minha mãe. E eu tinha 4 anos menos que minha irmã. Só que minha irmã estava na fase da 8ª série já. Ela estava com os 14 e eu estava com 11 anos, na realidade. A escola ficava a 200 metros de casa, na realidade, né? Praticamente na mesma rua. Tal. Uhum. Aí minha mãe foi lá e foi falar com os caras, foi lá tomar satisfação. E a princípio eles estavam só falando isso, né, para ela, assim, colocando o apelido nela disso, tal, tal, tal. Eu não tive dúvida. Enquanto minha mãe falou, existia assim, a escola ficava aqui, tinha uma subida aqui tinha não era uma favela, eram casas bastante humildes, e o pessoal deixava, então, não era de madeira as casas, mas eram concreto, mas o pessoal fazia algumas coisas tal. Peguei um pedaço de madeira, enquanto a mãe falava com o cara, eu lasquei na cabeça do cara. Aí piorou, né, porque aí
Aí minha Já mãe... prescreveu, né? aí a minha mãe falou... Porque assim, aí o cara... Bom, pensa, o cara tinha... Ele tinha 4 anos mais do que eu também. Porque ele estudava com a minha irmã. Não tem dúvida. O cara voltou pra cima de minha mãe, gritou, não sei o que tal. O cara não foi, entendeu? Tal. E eu falei, vem, não sei o que tal. Então você imagina. E assim, a verdade é que nunca mais chamaram ela de fudência. Essa Então é a era pra verdade. gente tacar porrada. Então, mas assim, não é. É que eu acho que assim, hoje, lógico, hoje eu tomo muito mais cuidado para algumas coisas mais e tal. Mas às vezes a pessoa não entende, né, por essa língua, então ela entende pela outra. E geralmente esses não entendem mesmo, só entendem pela outra. Então assim, aí pronto. Então eu digo para você o seguinte, se a gente soubesse que vocês passaram, que vocês passaram, porque assim, a sua irmã era popular na escola, É, não era? A Tabata foi Era popular, popularzinha né? na escola, tal, todo mundo tal. Ela era menina, né? É. Infelizmente. E aí, enfim, e você tal. Eu era nerd, a Tabata era popular. Se a Como é gente- que vocês fizeram filhas tão... Pois é, se a com gente níveis de soubesse, popularidade tão diferentes? se a gente soubesse, eu teria tomado providência. Pode ter certeza que você não teria E sofrido agora tanto. quem é popular, né? Não em comparação com a Tabata, mas em comparação com os meus colegas. Pois é, pois é. Mas você entende? Então é isso. Eu tive uma conversa com o meu primeiro namorado, Caio, Uhum, depois de anos, quando eu tava casada, né, com o sim. meu ex. E falei pra ele, porque ele era uma das pessoas que passavam na minha bunda, porque ele era popular, então ele era amigo dos mais velhos. Uhum, E depois eu namorei ele, o que é foi, muito problemático, né? sim. E eu cheguei a conversar com ele anos depois, né? Sei lá, tipo, logo no final da pandemia, assim. E aí ele tava casando no dia que eu mandei a mensagem pra ele. Aí ele falou que porque ele tava casando, na hora que eu mandei mensagem, ele achou importante responder. Ele achou que, sei lá, era uma coisa que ele precisava resolver pra relação dele também ficar tudo É. certo. E aí eu falei tudo, ele pediu desculpas e tudo mais. Você chegou a sair com o Caio, né, quando eu terminei com ele? Não foi? Você não saiu com ele pra conversar? Você ficou com dó dele? Na verdade, foi muito interessante o dia que eu conheci ele, né? Mas, enfim. Por Que eu, quê? que eu cumprimentei ele dentro do carro, lembra? Você me Aham. apresentou ele, você tinha falado pra mim no sítio, ó, eu era seu primeiro namorado, só tô namorando. É, porque você só me deixava namorar com 15, eu tinha 14. Exatamente, falava, vai namorar com 15, né? E aí eu fui pedir É. pra Fazia de conta que poder... eu sabia que vocês não namoravam, mas enfim, tudo bem. Mas Só eu só pra... namorei ali. É. Ele foi meu primeiro namorado, Eu pai. sei, eu lembro. Não, sim. Digo, os namoriquinhos e tal, aquela Eu coisa tive toda. 0. Zero? Ah, tá, teve mais então. Eu que sou nerd. Tô confundindo de filha, é isso. Eu sou a nerd. Tem tanta história interessante, mas enfim. É, Aí, a Tabata tem a Tabata tem. várias, só que é de dela pra contar. aí o dia que eu compreendo que assim, que ele tava no carro, fui buscar você na escola. E que aí você apresentou e falou assim, eu tava sentado aqui no carro, e aí, ele falou, pai, esse aqui é o Caio, meu namorado. Aí eu dei a mão pra ele assim, quando eu dei a mão, eu puxei ele, ele bateu a cabeça na porta. Lembra disso, não? Eu falei, rapaz, você toma atenção com minha filha, mas vou gostar de você, viu? Vamos conversar e tal. Ele deu risada e tal, e foi. Coitado. Você vê que coisa? Então, já era ciúmes, né? Ciúmes, aquela coisa toda e tal. Você Mas tinha ciúmes? de você, lógico que eu tinha ciúmes. Jura? Claro, sempre tive. De vocês todas, duas, com certeza. Não tenha dúvida disso. Só que eu... Dos namorados? Dos namorados, E lógico que eu das tive. namoradas? Agora. Vamos lá. Eu tive ciúmes logo no começo. Né? Depois Nós não namorados. mais. Não mais, porque assim, a verdade é assim. Você sabe da história. Eu tive uma história muito triste com a minha irmã, né? Com meu pai e tal. Né? Então, quer dizer, que só quis deixar ela namorar com 18 anos, aquela coisa toda. E com 18 ela praticamente foi, casou, foi embora de casa, inclusive por conta disso, aquela coisa toda e tal. Conta essa história, se puder. É assim, meu pai era muito rigoroso com relação a ela, Machista. machista, totalmente machista, e com relação a mim, nada. Até ele disse o seguinte, uma vez ele falou isso, falou assim, nossa, minha filha, que era para ser homem, nasceu mulher, e meu filho, que é homem, nasceu, que era para ser mulher, nasceu homem, né? Porque vamos dizer assim, eu fiz as coisas, vamos dizer assim, dentro daquilo que se entende por certas, né? Eu fui sempre mais certinho e tal, nas coisas e tal. Quebrava um pau na cabeça de uma pessoa de vez em quando. Não. Assim, coisa pouca. Não é isso. Eu digo assim, não, essa é outra situação. Eu digo com relação, vamos dizer assim, à vida. Uhum. Eu não gostei de estudar, mas nunca repeti de ano. Né? Eu nunca levei um problema da rua para casa.
o que a sua avó conta lá, que é verdade, que ela foi lá em casa bater na porta para matar a mãe, ó, vou matar o seu filho, tal, porque eu bati no filho dela, aquela coisa toda. E dá a impressão, eu falando aqui, que eu era tão violento. E não foi nada disso, eu não bati nele, no seu tio, nem nada, que até hoje é meu cunhado, tal, ele sabe disso. Ele é de aniversário dele, tal, mas a avó achou que era, porque a vizinha foi lá falar. E a minha mãe falou assim, ah, mata, pode matar. Então, assim, eu nunca deixei levar para casa problemas, aquela coisa toda e tal. Eu nunca. Isso foi uma vez que aconteceu. Eu fazia a coisa também muito bem feita, para não ter problemas, que eu não queria nunca, né, enfim. E minha irmã foi diferente. A minha irmã vivia a vida do jeito que ela achava que tinha que ser. Ela não estava errada, até. Disruptiva, né? É, exatamente. Conclusão. Ela estava à frente do tempo, de certa forma, né? Tava à frente do tempo. Com certeza estava à frente do tempo. Ela realmente estava. Aí, meu pai só deixou ela namorar com 18 anos, né? E eu, como um irmão imbecil que era, que também tinha ciúme dela, um dia ela tinha acho que uns 15 ou 16, a gente foi numa festinha e meu pai mandava eu ir junto, né? E ela beijou o cara na boca. Ué, coisa besta. Só deu uns beijos. Puta, eu fui lá e contei, né? Olha que coisa horrível. Dedo duro. É. X9. Achava que era bonito isso, né? Não é que achava bonito. É que, na verdade, os pais colocam na cabeça da gente e dizem, ó, isso tá errado, hein? Então você fica de olho lá, qualquer coisa você fala aqui porque não pode acontecer tal. Fala, ah, deixa comigo. Então se tá errado, eu ferrei ela, né? Aí ela, brigaram feio com ela, aquela coisa toda e tudo mais e tal. Enfim, ele proibiu, né? Tanto é que, assim, o primeiro problema que ela teve, ela casou, né? Ficou 6 meses casada, se separou depois e acabou, né? Enfim. E nunca mais voltou? Ou ela Não é- voltou, chegou a voltar pra cá? Não. Aí ela Teve que tirar ela, não teve? ela voltou para casa, mas depois ela casou com o tio Arildo, né? Depois, tal, enfim. Enfim. Mas o que eu aprendi muito com os erros que meu pai cometeu, entendeu? Muito, 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 muito. E aí eu, desde cedo, eu falei, puta, não, né, não é isso. Na verdade, teve lances terríveis lá, que você já sabe da história lá, que meu pai hoje podia estar preso até hoje, sei lá, ter morrido, porque esse mesmo namorado dela foi lá, isso antes de casar. Foi lá em casa e o cara era um rapaz problema, essa que é a verdade. Ele era um rapaz problema. Envolvido com droga, na época. Não gostava de trabalhar, aquela coisa toda, tudo mais e tal. E aí, um dia, o cara foi lá e ele falou assim, ó, vim aqui devolver sua filha, que não me interessa mais. Bom, conclusão, né? Quer dizer, aí eu ainda com meus 14 anos de idade, também fiz a besteira, porque eu já não gostava dele mesmo. Também eu não gostava, porque ele fazia parte do grupo mais da velha guarda, vamos dizer assim, da rua, né? Ele não era da rua, do grupo lá, mas ele era amigo dos caras. Eu já não gostava muito dele, porque ele não era um cara gente boa mesmo. E fui atrás dele e tal, mas aí nisso o cara pega e sai correndo. E aí meu pai vai me chamar. Só que ele chegou no grupo que estavam os amigos dele e ele era covardão, ele fugiu, saiu correndo, né? E entrou para dentro da casa desses amigos dele, que era muito próximo da nossa. E aí alguém foi lá e jogou alguma coisa na cabeça do meu pai. Aí meu pai voltou, meu pai tinha uma arma na época. Voltou, pegou a arma. Matou. Não. E até hoje. Ai, coisa horrível. Não, foi terrível. Aí, quando meu pai voltou... família muito tranquila. Quando meu pai voltou correndo, eu percebi que ele ia fazer isso. Porque meu pai nunca teve arma. E aí resolveu ter uma arma. É. Coisa que eu não aconselho nunca ninguém ter, que eu acho que não faz sentido nenhum para ninguém, mas enfim. E aí eu consegui segurar a porta. Nossa casa tinha uma garagem na frente, um portão, uma garagem e a porta de entrada. E ele, você veja, ele com a idade dele, tudo, eu com 14 anos só consegui segurar e não deixei ele abrir. Porque eu sabia que ele ia vir voltar armado. Só que quando ele fala assim, não abre, gritou, abre aqui, isso aqui tá, eu vou arrebentar, não sei o que tá. Ele falou, não, depois eu vou pular um muro. Quando ele falou, vou pular um muro, nossa casa dá nas 2 ruas. Eu falei, vou dar a volta aqui e vou pegar ele lá. Que nada, ele me enganou. Aí ele saiu com a arma na mão, correndo.
Quando eu vou subindo, aí vem um amigo que era mais velho dessa época, que namorava com a irmã de um amigo nosso, do Marinho, namorava com a Margarida, que o nome dele era Fauzi, nunca me esqueço. Fauzi tinha 2 metros, um cara forte e tal. Aí meu pai atrás com a arma, e o Fauzi achou que o meu pai queria me matar. Meu Deus. Achou que ia me matar. E aquele monte de gente na rua tal, e eu correndo, ele pegou, me abraçou. Pode ficar aqui, que vai. E aí veio, meu pai parou e falou. Aí, assim, ele empurrou de lado e falou assim: dá um tiro em mim, mas não mata o seu filho. Dá um tiro em mim, mas não mata o seu filho. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu tive uma presença de espírito e grudei no Fauzi. Pá! Porque eu falei, aí meu pai não vai atirar, né? Se eu tiver junto, ele não vai atirar. E o Fauzi queria me soltar, e eu, não, Fauzi, não é eu, pô, é o Alan, não sei o que e tal. E falando tal, até que na hora que, né? E meu pai, solta ele que eu vou dar um tiro na cabeça dele, solta ele que eu vou dar um tiro na cabeça dele, isso aqui e tal. Pra você ter uma ideia, o cara chegou a dar um soco no meu pai e pegou assim, vai tirar, você pegou no óculos, arrancou o óculos, meu pai sem óculos, vocês conhecem seu avô, sem óculos, não chegava mais nada, mas tava com a arma na mão. Aí eu falei. Meu Deus, imagina a tragédia que Não, podia ter tragédia que ia acontecido. ser, tragédia que ia ser. Nem sei porque eu tô contando isso, mas enfim, mas foi triste, foi uma coisa muito triste. Mas enfim, então eu tô contando isso para dizer que assim, meu pai errou muito com a minha irmã em todo o sentido, e eu também, de uma certa maneira, em algumas coisas que fui atrás dele e tal. Então eu decidi para mim mesmo, quando minhas filhas, né, filhas, filho, seja quem for, eu ia respeitar. Eu ia, lógico, Ia puxar uma mão na na janela. janela, exato, mas enfim. Não, realmente, Não, tudo que aconteceu, eu não sei se fosse filho, filha, meu, eu não sei se eu teria. Porque tudo que a gente passou, eu e a Tabata, com relacionamentos, então, eu não teria mantido, acho que, meu réu primário, assim, vocês tipo, tinha tivessem, se perdido. vocês tivessem falado, a gente tomaria alguma providência, não necessariamente não matar ninguém, não é essa a ideia, mas a Não, gente graças a Deus a precisa, gente não mata ninguém, a gente não faz outros a crimes. gente precisa Os tomar crimes algumas a gente se envolve. providências, só isso. Porque assim, é isso que infelizmente acontece. E a gente, os pais, estão para defender os filhos, seja o que for, entendeu? Então, mas de novo, eu acho que a ideia foi não cometer os falhas que meu pai cometeu, em que pese vocês talvez terem sofrido com algumas coisas, mas vocês tiveram uma liberdade muito maior. Quando a gente impôs, 15 anos, é porque a gente acha que namorar com 12, com 13, não vai fazer nenhum sentido mesmo. Até hoje eu falaria isso, Uhum. né? 12, 13 anos, tá bom, que namorinho é esse? Tal? Criança, né? Criança. Então você fala 15, pô, você já sabe o que você quer. Tanto é que quando que você lembra, quando você foi falar pra mim, eu na boa, falei, bom, tá bom, que bom, Uhum. beleza. Você gosta dele? Gosta. Lembra disso? Não. Eu lembro, a gente teve uma conversa no sítio, No andando. sítio, exatamente, andando na rua lá, exatamente. Então, ou É. seja, Eu fui muito corajosa, sou muito corajosa. Eu sempre fui sim, muito corajosa. sempre foi. Porque eu te chamei pra conversar, eu nunca fugi das conversas difíceis. Não, sempre foi. Sim. Agora, você falou da sua irmã, e como que é perder uma irmã? Ah, é triste. É triste. Ainda mais do jeito que ela foi embora, né? Quer dizer, muito sofrimento. Então, a gente até queria que ela fosse embora. Irmãos são pessoas que a gente tem que não necessariamente a gente tem que se dar bem, né? Eu sempre pensei isso, sabe? Até por uma análise daquilo sempre que eu via. Aliás, tem uma história que eu conto também, que eu falo que eu conheci 2 irmãos que eu falei, não é à toa que ele morreu, eu sabia que ele ia morrer, porque ele não podia se dar tão bem com a irmã dele, né? Porque, assim, eu nunca vi os 2 irmãos se dar tão bem. Então, ó, né, na maneira de falar assim, não, só podia ele não viver muito tempo, porque não é possível como eles se dão bem. E como que eu brigo com as minhas irmãs, né? Principalmente com essa irmã mais velha, que a gente brigava muito, né? Brigava demais. Até pela idade, cada um tinha aquela coisa toda e tal. Mas é muito triste, né? É o começo do fim, né, da família, né? Querendo ou não, entendeu? Então, a gente viveu juntos, pensando bem, não é muito tempo juntos. Foi 17 anos juntos, sendo que com consciência talvez 12, né? Porque quando você é criança, está ali e tal, você está ali vivendo porque está vivendo. Aí quando você começa a ter uma certa consciência mesmo, você está com seus 7, 8 anos de idade, então viveu até os 17 em casa, 18 no máximo. Então, lógico, né? Depois viveu muito mais tempo fora, já casada, né? Enfim, tal, do que juntos. Mas é muito triste, é muito triste. Fica a sensação de que muita coisa, né? Podia ter ainda acontecido, rolado de bom, né? O que faltou dizer? Olha,
em que pese eu me emocione ainda pensando nela, mas eu tive vamos dizer assim, a oportunidade que muita gente não tem. Deixa eu tomar uma coca aqui para não chorar. Pode chorar, aproveita para chorar. Não, é porque é muito triste sempre, né? Uhum. É assim, a gente teve a chance de se despedir, né? Então, apesar de tudo, isso foi bom. Poder falar para ela, né, tudo. Eu acho que apesar de ser sofrido, você ter essa chance, mas é uma coisa que a gente tem que agradecer. Porque se você perde a pessoa sem chance de falar para ela o que você pensa ou o que você achou dela, eu acho que é muito pior, né. Então, deu tempo de demonstrar o amor, deu tempo inclusive de vocês de ela dizer para nós que, se ela soubesse que a gente era como era, né, tinha sido diferente também antes. E para mim, foi ótimo que foram 2 minutos de palavras, mas ela entendeu. Então acho que foi muito bom, foi muito bom. Aliás, todo mundo deveria saber quando vai morrer para poder ter a chance de, né, fazer isso. Ou de falar para as pessoas também antes de você partir o que que você pensa de fato. Porque às vezes você não consegue, né, fazer. E não é às vezes por questão de orgulho, não é por questão de nada, é por questão simples de que você, sei lá, a vida vai levando e a gente vai deixando para trás isso, né. Que nem diz lá o ex-Dalai Lama, né, que a gente vive como se nunca fosse morrer e morre como, né, nunca tivesse vivido. É isso, então você vai deixando, vai deixando. Mas foi bom que deu para falar, deu para ela sentir também o que a gente sentia por ela. Aliás, esse ano fazem 20 anos. Agora em julho vai fazer dia 26, 20 anos que ela foi embora. Caraca, É, nossa. gostava também de uma discussão, hein. Nossa senhora, que ela gostava da discussão, Tá do sangue. tá no sangue, meu Deus do céu. Aquela lá ela estava à frente do tempo mesmo não, ela não, ixi, ela ia adorar você com certeza. Uhum. Se visse o que você faz, pode ter certeza. Eu ia adorar até. É. Mas enfim, né. Que mais? Todo mundo chorando. Ai. Já que você disse que a gente tem que aproveitar, né, a oportunidade que a gente tem para falar as coisas, Sim, eu quero te dizer que eu não trocaria a oportunidade de ser sua filha por nada nesse mundo. que bom. É, é muito lindo ver como você tem abraçado as oportunidades de aprender coisas novas e de se transformar e de evoluir. E apesar de todos os traumas, porque sempre vão ter, pais não nascem sabendo ser pais, Sim, filhos não vêm com manual e tudo aqueles clichês. Eu acho que você foi um baita pai. Você é um baita pai. Você é o melhor pai que eu poderia ter na minha vida. E, e eu me sinto amada, eu me sinto acolhida, eu me sinto apoiada. Eu não estaria fazendo esse programa, não teria feito tudo o que eu fiz se não fosse por você, em muitos sentidos. E principalmente porque você acredita em mim. sim. E eu acho que eu faço tudo na minha vida para saber que eu tô te orgulhando de alguma forma. Então é muito especial ter você hoje aqui. Obrigado. Eu te amo muito.
E antes de abraçar e dar um beijo, também eu vou dizer para você o seguinte, que ainda bem que não tive nenhum filho homem. Não valeria nem 50% do que você vale, do que você e sua irmã também. Eu amo muito também, gosto muito. Tenho muito orgulho também, tenho muito orgulho de vocês. Na realidade, assim, a gente conseguiu participar, né? Porque fazer a gente, é maneira de falar, mas conseguiu participar de vidas que acho que vieram para trazer mudanças, para fazer de fato o mundo melhorar de alguma maneira. E vocês vêm fazendo, não é fácil, né? Não é uma pessoa que vai conseguir, mas a parcela de vocês, com certeza, vocês estão completando e fazendo da melhor forma possível. Então, eu tenho muito orgulho de você, como filha. Sempre tive desde o começo, pela coragem, pela capacidade que você tem, quer dizer, por tudo, sabe, que você apresentou desde o começo. Claro que a gente sempre discutiu no começo, por isso, por aquilo ali outro, a gente sempre, né? Até porque é difícil para a gente aceitar algumas mudanças, né? Enxergar de outra forma. Mas você conseguiu fazer a gente enxergar várias coisas de outra forma, né? Então, eu também não teria, não queria, não interessaria nunca ter outra filha, mais uma filha para alguma coisa, pelo contrário. É uma satisfação enorme, entendeu? E, de fato, acredito muito. E você está onde está hoje e vai estar onde estará também, não tenho dúvida nenhuma, né? Porque você tem merecimento, tem capacidade para isso. Eu espero que Tá bom? você esteja comigo sempre. Opa, estarei sempre juntos, se Deus quiser. Eu não quero nunca que você vá embora. Aí já não dá para garantir, mas enfim, que bom. Né? Vamos fazer valer aqui que enquanto estivermos juntos. Mas eu tenho para mim também, se for, estarei olhando por vocês, sempre. Mas não vai, não. Tomara que demore. Quem sabe aí, Deus dá uma chance maior pra gente, se Deus quiser. Tá bom? Vamos lá, que a Te mãe amo já tá muito. chamando a gente aqui. Tá bom, Vamos então. lá? Vambora. Valeu.